Olá, muito bom dia a todos. Vamos então começar a aula de arquitetura de computadores. Estamos a trabalhar então no capítulo 5, que é a programação de um computador. Este capítulo trata essencialmente a componente de mapeamento de uma linguagem de alto nível, neste caso a linguagem C, para a linguagem Assembly do PEP. Na última aula vimos um exemplo do programa de ordenação, Bubble Sort. Agora vamos ver especificamente para cada uma das situações, quer a nível de estrutura de programação, estruturas de decisão, de iteração, de atribuição e depois de dados, como é que se faz esse mapeamento. Pronto, então hoje vamos começar na primeira parte a ver como é que se faz a declaração de dados e diretivas, ou seja, o primeiro tópico é dados, declarações e diretivas. Então, neste caso, vamos ver como é que se define dados na memória, ou seja, como é que se guardam dados na memória. Neste caso, vamos usar a palavra-chave Word ou a palavra-chave string para guardar dados do tipo palavra ou dados do tipo byte, 2 bytes ou 1 byte. As declarações, como é que se declaram constantes? Já vimos isso no processador PEP8, vai ser com a diretiva echo, equivalente a, e as diretivas associadas à colocação de informação na memória. Neste caso, vamos trabalhar com a diretiva place, que é indicar onde é que vai ser guardado os dados na memória, em endereço, ou também as instruções. Também neste tópico vamos trabalhar com os apontadores. Vamos ver como é que se trabalham com apontadores na linguagem Assembly. E depois vamos ver o conjunto de instruções associadas à linguagem de alto nível e como é que se faz o mapeamento para a linguagem de baixo nível. Primeiro, as instruções de atribuição. Depois, as instruções de decisão. Onde, neste caso, usa-se em linguagem de alto nível o assembly igual, mas quando se passa para baixo nível em linguagem assembly, vamos usar instruções do tipo move ou a instrução add, que permite somar e atribuir, faz duas ações, ou instruções de decisão aqui nas estruturas o if, o if else e o case também. Nas instruções também vamos ver instruções de iteração. Então, as instruções de iteração nas linguagens de alto nível são o ciclo while, o ciclo do loop e também o ciclo for. Então, vamos ver como é que se faz esse mapeamento para a linguagem assembly. Depois vamos ver as funções. E aqui vou pôr barra rotinas. Bom, as funções são estruturas que permitem definir código e depois invocar essa função várias vezes ao longo de um programa, e o mapeamento para a linguagem de baixo nível faz-se através das rotinas. Essa será o estudo que iremos fazer. Depois, vamos ver quais são os mecanismos de chamada e retorno. De chamada e retorno.
Existem essencialmente dois mecanismos da chamada em retorno. Um que é feito às chamadas finais, o cal F e o ret F, quando uma função não invoca outra, são as chamadas finais, ou quando uma função pode invocar a si própria, ou seja, provocando a ação de recursividade, ou sem ela chamar a si própria, temos que usar outra estrutura, outro mecanismo de chamada em retorno, que é o cal e o ret, em que usam uma estrutura de dados, a stack, para ir guardando os endereços de retorno. E depois vamos comparar as duas abordagens. Finalmente, ainda hoje vamos ver outras, vamos trabalhar na estrutura stack, que depois permite fazer a chamada e o retorno, nomeadamente ver as instruções push e as instruções, a instrução pop. Vamos trabalhar nessas instruções e depois como é que se usa a estrutura stack para definir variáveis locais dentro de uma função, para passar parâmetros, para retornar parâmetros. Então, vamos ver essas características, ou nesta aula ou na próxima aula. Então, recapitulando, hoje vamos trabalhar no capítulo 5, que é a programação do computador. Primeiro, vamos abordar as questões relacionadas com a definição de dados e guardar dados na memória, como é que se faz declarações de variáveis ou de constantes, e diretivas, nomeadamente a diretiva place, que é aquela que permite escolher em que local da memória iremos colocar código ou dados. Depois passaremos para a lista de instruções de alto nível e fazer um mapeamento para a linguagem de baixo nível. Instruções de atribuição, de decisão e de iteração. Bom, vamos dar exemplos de como é que se faz esse mapeamento. Depois, aqui vamos trabalhar na definição de funções em linguagens de alto nível e o seu mapeamento para rotinas. Dentro das rotinas há dois mecanismos, de chamada e retorno, o cal e o calf. Vamos ver a diferença entre eles. Depois ver as utilizações da stack, nomeadamente para duas instruções, o push e o pop. Então começamos com o tema dados de declarações e diretivas. Continuamos na aula anterior. Então temos aqui dados, que é o tópico 5.5, dados, declarações, e diretivas. Então vamos ver a constante echo, que significa equivalente a. Então sempre que no programa em linguagem de alto nível definirem uma constante, faz-se em linguagem C cardinal define a constante n4, ou seja, sempre que num programa de alto nível aparecer a constante n é substituído pelo valor 4. Quando se passa para, isto aqui em linguagem C, quando se passa para a assembly, neste caso o processador PEP, 16 bits, esta definição da constante é feita com n, é equivalente a echo 4. Pronto, isto é uma declaração, não é uma instrução. O que está-nos a indicar é que sempre que ocorrer o valor n, quando o assembler passar o código em assembler para código de máquina, vai substituir todas as ocorrências de n pelo valor 4. Pronto, isto é bastante importante para generalizar o código em linguagem assembler. Ou seja, sempre que quiserem usar constantes, a minha recomendação é que não usem no código, mas que façam a definição logo no início do programa. Se for necessário alterar essa constante,
basta alterar só em um local do programa e não é necessário percorrer o programa e substituir todas as ocorrências de uma determinada constante. Pronto, a forma de definir em linguagem assembly é n eco 4. Bom, já tínhamos este texto para o processador PEP-URB. Relativamente às variáveis, bom, temos que, ao longo do programa, guardar as variáveis em memória. E isso vai depender do tipo de dados que iremos utilizar. Bom, então, para definir as variáveis, existem três diretivas. Existe a diretiva word, que permite definir uma palavra, neste caso 2 bytes. Existe também a diretiva string, que permite guardar 1 byte. E finalmente temos também a diretiva table. Neste caso, esta diretiva permite reservar espaço na memória para guardar uma tabela. E é do tipo palavra. Ou seja, define só espaço para a tabela com N elementos, mas sem fazer a inicialização desse espaço em memória. Vamos começar com a diretiva word. Permite atribuir valores numa zona de memória. Isso serve, por exemplo, para definir uma variável e inicializar essa variável na memória com um determinado valor. Quando se define com a diretiva word, estamos a trabalhar com 2 bytes, uma palavra, são reservados dois espaços. Por exemplo, se eu definir aqui word, então se eu definir aqui a etiqueta sequência, word e os pontos, word 10, pronto, vamos fazer aqui um place 200. Pronto. Ainda vamos ver a diretiva place, mas place estamos a indicar que na zona de memória, na posição 200, corresponde à etiqueta sequência. Pronto, então vamos aqui ao lado, vamos pôr a memória, tabela com memória, criar aqui as células. Pronto, aqui vamos pôr o valor 200, 202, 204, 206, 208. Aqui indexei a memória de 12 em 2, estamos a trabalhar com palavras. Pronto, então sequência corresponde ao endereço 200. Pronto, quando se faz word 10, estamos a guardar na posição de memória 200 o valor 10. E neste caso a sequência corresponde sempre ao endereço que foi atribuído. Pronto, se depois de word colocarmos outra vez a palavra word, thank you, significa que o contador de endereços agora aponta para 202 e vai guardar na posição 202 o valor 100. Word menos 20, então no endereço 204 vai guardar o valor menos 20. Word 30, no endereço 206 guarda o valor 30. 206 e 207. Ou seja, quando estamos a guardar uma palavra na memória, que são 2 bytes,
os endereços são atribuídos de 2 em 2. Aqui atenção a uma coisa, quando definem o endereço para a primeira palavra tem que ser um valor par. Se for um valor ímpar, vai dar erro nesta declaração. Vou apagar esta parte do quadro. Vamos então agora definir uma tabela. Vou aqui tabela na memória. Ou seja, se eu quiser reservar espaço para guardar valor, para criar uma tabela, então, e uma tabela guarda elementos do tipo palavra. Bom, podemos pôr aqui tabela place 500, por exemplo, tabela. Dois pontos, na fonte estamos aqui a definir a etiqueta, tabela. À frente podemos pôr table 10. Ou seja, ao fazer isto, estamos a indicar que a partir da posição 500 vamos reservar espaço para 10 valores, para 10 palavras na tabela. Então vamos colocar aqui a memória. Colocar aqui a posição 500. Como queremos 10 elementos, então temos de ter aqui, vamos reservar 10 células de memória do tipo palavra para guardar a tabela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a tabela vai ocupar este espaço. Temos o 500, 500, e 2, 500, e 4, 500, e 6, 500, e 8, 510, 500, e 12, 500, e 14, 500, e 16, 500, e 18. Então significa que o espaço de 500 até 518, neste caso o 18 é 18 e 19, fica reservado. Se depois desta instrução colocarmos, por exemplo, Word uh, 35, e aqui podemos pôr aqui var dos pontos, então significa que var vai ficar no endereço 520. var não. Tenho o endereço 520, eu coloco o valor 35. Ou seja, o contador de endereços é incrementado sempre que se define usa a diretiva table, não inicializa os valores, mas o contador de endereços incrementa. Então, quando se quer definir uma nova variável com a diretiva word, ele no endereço seguinte, dos endereços à frente, define, neste caso define o endereço 520 para var1, corresponde à variável 1, e inicializa o valor com o valor 35. Neste caso são as duas diretivas. Word ou Table permite reservar espaço na memória para guardar dados do tipo palavra. A outra forma de declarar espaço na memória, neste caso para o tipo byte, é utilizando a string. Então, se eu colocar aqui já na memória o valor x, que place na posição 100 x,
dos pontos, ou seja, estamos a indicar que a etiqueta X corresponde ao endereço 100 e se for definida a string string 45 H significa que isso é representado na memória a posição 100, 101, 102, 103, 104 que corresponde a X. Então na posição 100 ficamos com o valor 45 H. Se eu colocar outra vez string e o valor 20, então na posição 101 fica o valor 20. Reparem que agora os endereços são incrementados só no embed, porque estamos a trabalhar string, corresponde a armazenar o valor só de um byte. Também podemos definir a string em código ASCII. Por exemplo, se eu colocar aqui aspas e o valor bom, então ele guarda em ASCII ou transforma esse valor para um valor binário correspondente a bom. B-O-M. Então, depois temos que consultar a tabela em ASCII para ver qual é o número correspondente à palavra B, à palavra O ou à palavra E. No simulador do processador PEP, ele permite visualizar os dados em ASCII, ou seja, em caracteres ou em valor numérico. Pronto, isto dá jeito para fazer o vosso trabalho, porque podem usar a parte ASCII para representar os menus e para representar a informação que lá querem colocar. Pronto, então, resumindo, temos 3 formas de definir variáveis na memória. Word, define um espaço na memória e guarda o valor. Tabela, reserva espaço sem fazer inicialização, mas também palavras. E string, a diretiva string permite reservar espaço na memória e só para um byte. Também se quiserem guardar só um caractere, podemos pôr aqui string põe o clique, então no endereço 105 fica o caractere A. Tem aqui várias possibilidades de definir valores na memória. Vamos então passar para a diretiva place, que nós já usamos. A diretiva place serve para indicar em posição de memória em que vamos colocar dados ou instruções. Como a memória do processador PEP é uma memória que é onde quer, significa que na memória temos que partilhar quer os dados, quer as instruções. Isso significa que o programador ou o sistema operativo tem que escolher em que zona de memória serão guardados esses valores. Temos então a diretiva place. Então, normalmente quando vamos escrever código, temos que indicar em que zona de memória que esse código será guardado na memória. Pronto, então, eu tenho que pôr aqui, e a primeira instrução a ser executada tem que ficar sempre na posição 0 de memória. Então, se eu colocar aqui place 0, posso pôr aqui a etiqueta main dos pontos, e daqui para baixo eu começo a escrever o código. Ou seja, move, por exemplo, para
R0 o valor 0, 9 para R5 o valor 34 e assim sucessivamente. Ou seja, se eu colocar aqui a memória, na posição 0, 2, tem uma determinada posição, tem aqui a lista de instruções. Se depois de escrever o código quisermos definir tabelas, então temos que fazer aqui place ou variáveis no endereço, por exemplo, 1000, aqui na posição 1000, e vou definir a variável x dos pontos word 34. Então eu venho aqui à posição 1000, defino 34. Y word 39. Então na posição 1002 põe o valor 39. Ou seja, a localização dos dados e de instruções são feitos colocando a diretiva place. A última diretiva associada ao processador PEP é a definição de apontadores. Pronto, não existe uma palavra-chave porque os apontadores na linguagem assembly é inerente à sua própria linguagem, ou seja, o apontador em linguagem de alto nível é um apontador para um endereço de memória, mas quando se trabalha em baixo nível, estamos sempre a trabalhar com a memória, ou seja, o mapeamento é direto entre a definição de apontadores e o seu armazenamento na memória usando a linguagem de baixo nível. Então, vamos dar um exemplo da utilização de apontadores na linguagem C e depois vamos ver como é que se faz o mapeamento para a linguagem de baixo nível em linguagem C. Então, apontadores. Em linguagem de alto nível, a definição de apontador é feita, por exemplo, com o asterisco. Então tem um exemplo aí no caderno em que é definida um vetor de inteiros, sequência de n é igual ao valor 10, 5, 6 e 2. E depois é definido aqui dentro do programa main, aqui ponto e vírgula, dentro do programa main, a declaração da variável int asterisco número. Pronto. O que é que significa isto? Significa que a variável número é uma variável do tipo apontador e sempre que ele aceder à memória, ele vai aceder a um inteiro. Quando eu faço número igual a número mais 1, significa que na memória ele vai adicionar o endereço correspondente ao tipo de variável. Neste caso, inteiro é do tipo palavra, usa 2 bytes. Quando eu faço número igual a número mais 1, ele incrementa o endereço de 2 unidades. Então, para aceder ao conteúdo da posição de memória, trabalhamos com asterisco número. Então, depois de definir esta variável, podemos fazer aqui na memória, temos aqui sequência, vamos supor que está aqui na posição sign, podemos pôr aqui o place sign, aqui place 0, para colocar o código da primeira instrução na posição 0 de memória, a tabela na posição 100. Pronto, como estamos a trabalhar com inteiros, é necessário reservar 2 bytes. Pronto, então na posição 100 vamos guardar o valor 10, na posição
102 o valor 100, na posição 104 o valor 6 e na posição 106 o valor 2. Então temos aqui o valor das grandezas, temos aqui a definição de uma variável do tipo apontadora, podemos definir outras variáveis. Depois tem aqui o código. Quando se faz número igual a sequência, o que estamos aqui a fazer é atribuir o endereço, a variável número é do tipo apontador, estamos a indicar que número é igual ao valor 100. Neste caso, o endereço 100. Porquê? Porque a sequência foi definida no valor 100. Eu aqui pus place, eu vou pôr em comentário, porque em linguagem de alto nível não se pode fazer. Ou seja, quando se passa para linguagem assembler, é o local onde vamos guardar aquela sequência. Ou seja, quando em linguagem de alto nível faz número igual a sequência, significa que o valor de número aponta para a sequência. Se fizermos número é igual a número mais 1, então o que estamos aqui a fazer, aqui vou pôr em comentário, aqui ponto e vírgula, é fazer número aponta para a sequência seguinte, ou seja, número é igual a 102. Porque ele aqui aponta para este valor. Quando se definir aqui uma variável inteira do tipo auxiliar, e se fizer auxiliar é igual a asterisco número mais asterisco número menos 1. Que valor é que fica na variável do auxiliar? Estamos aqui a indicar que o valor do auxiliar será o valor para onde aponta esta variável do tipo apontador. Neste caso, se adicionarmos mais 1, o número aponta para aqui, para 102, ou seja, este valor será igual, este número será igual a 5. E número menos 1 será no endereço anterior, neste caso com menos 2 casas, será o valor 10. Pronto. Então neste caso o auxiliar será igual a 5 mais 10, que será igual a 15. Ao trabalhar com apontadores é fácil fazer este mapeamento. Então, se trabalhássemos em linguagem assembler, esta instrução seria algo do género move para R0 o valor de sequência, neste caso R0 corresponderia a número. Para incrementar uma unidade seria add R0 2. Porquê 2? Porque a variável número é do tipo apontador e aponta para um inteiro, corresponde a 2 unidades. Aceder a este valor auxiliar igual a número, asterisco número mais asterisco número menos 1, era feito desta forma. Fazíamos move para R1 o valor que está na posição de memória R0 para aceder ao valor 5, move para R2 o que está na posição R0 menos 2, porque temos que subtrair 2 endereços, e agora fazíamos a soma, add R1 o valor de R2. Ou seja, neste caso somava o conteúdo da célula de memória, está na posição apontada por número, 102, mas o conteúdo da posição de memória está no endereço 100 e guarda o valor em R1. Pronto.
para trabalhar com apontadores em linguagem assembly é trabalhar com posições de memória, é feito quase de forma direta. Em linguagem de alto nível é preciso ter esse cuidado, porque quando se trabalha com este asterisco número, estamos a aceder ao conteúdo da célula. Quando trabalhamos com o valor sem o asterisco, estamos a aceder ao endereço da posição de memória. Ou seja, fazendo o equivalente para a linguagem assembly, quando trabalhamos com este asterisco número, estamos a trabalhar, estamos a aceder ao próprio valor do registro. Quando trabalhamos com número, estamos a trabalhar com paredes redes, a aceder ao endereço daquela posição de memória. Pronto, e com esta declaração de apontadores, terminamos o subtópico que são sobre dados, declarações e diretivas. Vamos então entrar no tópico 5.6 da matéria, do capítulo 5, que são as instruções. Vou apagar esta parte do quadro. Pronto, nas instruções, vamos começar a ver instruções de atribuição, ou seja, aqui é atribuir um valor de uma variável a outra. No caso da linguagem assembly, para além das instruções de atribuição diretas, também existem já instruções que fazem atribuição de uma operação aritmética. Por exemplo, a soma, o A de R1 a R2, soma R1 com R2 e coloca no valor de R1 o conteúdo dessa soma. Pronto. Isso que implicações é que tem em linguagem de alto nível? Há instruções que são feitas com a operação matemática, por exemplo, a soma de duas variáveis, e que é mapeado diretamente para a linguagem de baixo nível. Vamos então começar com as instruções de atribuição. Por o ponto 5.6, que são as instruções. E começamos com instruções de atribuição. E expressões. Pronto, quando eu tenho em linguagem C o sinal igual, que significa que é para fazer uma atribuição. Ou seja, se eu tiver a instrução em linguagem de alto nível I igual a I mais 1, em linguagem de baixo nível, para fazer um mapeamento, pode-se fazer da seguinte forma. Pode-se fazer add a R1 o valor 1. Neste caso, o R1 corresponde à variável I. É uma instrução que se pode implementar diretamente em linguagem de baixo nível. Em linguagem de alto nível, fazer A igual a B. Quando se passa para a linguagem de baixo nível, podemos fazer move para R1 o valor de R2. Neste caso, R1 corresponde à variável A, o valor de R2 corresponde à variável B. E o que ele faz nesta instrução é atribuir ao valor de R1 o conteúdo de R2, faz uma transferência direta. Se o valor estiver na memória, esta instrução também pode ser feita desta forma. Move para R1, parênteses retos R2. Neste caso, R2 guarda o endereço da variável na posição de memória. Isto é quando se faz o acesso à memória. Bom, o que é que eu quero dizer com isto? Dependendo onde estão localizadas as variáveis, se na memória ou nos registros, as instruções podem ser diferentes para um caso ou para outro. E depois tem que ser feita essa distinção dependendo de onde é guardado os valores na memória. Instruções de decisão. Pronto, as instruções de decisão normalmente
tem uma ação de comparação, compara um valor com o outro, verifica se é igual, se é diferente, se é maior, se é menor, e se isso acontecer, desencadeia uma ação. Pronto, isto são o que se faz, o que se define em alto nível com instruções do tipo if. Existem outras instruções que comparam o valor, se for uma ação faz uma coisa, se não for faz outra. Ou seja, vai corresponder a instruções em alto nível do tipo if, else. Também existe um conjunto de instruções que comparam um determinado valor e verifica para diferentes situações. Por exemplo, compara uma variável n, e caso seja um valor 1 faz isto, caso seja um valor 2 faz outra coisa, caso seja um valor 3 faz outra ação, se não for nenhum desses valores faz uma operação por defeito. Pronto, que corresponde em alto nível a instruções do tipo case. Pronto, o que vamos ver agora nesta secção é para estas instruções de decisão, essencialmente do tipo if ou do tipo case, como é que se faz um mapeamento para a linguagem assembly. Podemos começar então com a expressão if A igual a B. Então neste caso fazemos x igual a 5. Ponto e vírgula, fecha parênteses. Quando se faz aqui o mapeamento para a linguagem assembly, cada uma destas variáveis vai corresponder a um registro no banco de registros. Então podemos fazer a comparação, compara CMP R1 com R2, ponto e vírgula. Neste caso vamos dizer que o A corresponde a R1 e o valor B corresponde a R2. Pronto, se os dois valores são iguais, então faz x igual a 5. Caso contrário, prossegue. Então a comparação que vamos fazer normalmente é a instrução jump not equal para fim do if. Mas se quiserem também podem verificar jump equal e faz esta ação. Depois tem que fazer um salto dentro do outro. Neste caso vamos pôr aqui a etiqueta fim de if, dos pontos. Bom, se não for igual, salta. Se for igual, faz esta ação. Bom, neste caso, nesta ação, o que é que vamos fazer? Vamos fazer um move para uma variável x, por exemplo, pode ser o registro R3, do valor 100. Neste caso, vamos fazer x igual ao registro R3. Eu normalmente trabalho quando faço o salto e quando se faz o mapeamento faz-se na negativa. Mas também pode ser feito esse mapeamento na positiva, ou seja, comparando se é igual. Pronto. Então outra alternativa para fazer este mapeamento é compara CMP R1 com R2. Ponto e vírgula, aqui A é igual a R1, B é igual a R2. Jump equal, vou pôr aqui if. Se não for igual, ele vai para prossegue o programa para o seguinte. Okay. Vou pôr aqui o if. Dois pontos. Pronto. Então se for o if, o que é que temos que fazer? Temos que fazer move para R3 o valor 100. Ok? Ponto e vírgula, x corresponde a R3. E o programa prossegue, ou seja, ele faz esta ação e o programa prossegue. Mas se o valor não for igual,
ou seja, se o A não é igual a B, ele não pode fazer esta atribuição. Então, depois do jump equal, temos que fazer um jump para seguinte, ou outra etiqueta qualquer, e agora vamos pôr aqui seguinte os pontos. Então, se não for igual, ele salta o seguinte para aqui, né? Faz a atribuição de x igual a 5. Se for igual, faz x igual a 5. Ou move para R3 o valor 5. Isto aqui, ok. Tá bom. Ao trabalhar com a negação, no fundo evitamos fazer um salto aqui. Mas está certo. Pronto, podem fazer de uma maneira ou de outra que funciona bom. A comparação pode ser feita na negativa ou pode ser feita na positiva, ou seja, como está aqui representado. Vamos agora ver a estrutura do tipo if-else. Então vamos fazer if A é igual a B, vamos pôr aqui x igual a 5, else x igual a 20. Neste caso temos uma comparação e há duas ações. Uma acontece quando A é igual a B, outra acontece quando A é diferente de B. Então, para fazer um mapeamento, então vamos comparar sempre R1 com R2. Neste caso, R1 corresponde ao valor A e R2 é igual ao valor B. Se o valor for igual, faz o if, se for diferente, faz o else. Então vamos pôr aqui jump not equal para else. Se for igual, ele vai fazer move para R3 com o valor 5. Neste caso, ponto e vírgula, R3 é igual a x. E vamos pôr aqui jump para o seguinte. Vamos pôr aqui o else. Os pontos, move para R3 com o valor 20. Vírgula, R3 igual a x. E aqui vamos pôr o seguinte. Os pontos. E o programa prossegue. Então, aqui o que é importante ter em conta tem a ver aqui com esta instrução. Ou seja, quando ele faz a ação if x igual a 5, ele não pode fazer, isto aqui tem mal escrito, não pode fazer o else, que é fazer, atribuir a R3 o valor 20 ou fazer x igual a 20. Ou seja, na instrução if else fazemos uma ação, podemos fazer o else primério ou o if primério. Depois de fazer essa ação, o programa tem que saltar para o fim desta estrutura de dados. Ou seja, temos que fazer um salto para o fim da estrutura de dados, para ele fazer só o if ou só o else. Então vemos nas instruções de decisão, as instruções que só fazem um if, fazem uma ação, as instruções que têm a ação quando é verdadeiro o if e o else. Agora vamos ver o caso em que queremos trabalhar com as estruturas de decisão que tem mais do que uma opção, que é a estrutura switch case, no caso da linguagem C. Em outras linguagens designam-se só de case. Essas instruções em linguagem de alto nível normalmente são utilizadas para comparar um valor numérico se é igual a um determinado valor ou uma gama de valores e dependendo dessa comparação ele tem várias possibilidades de realizar as determinadas ações. Então começamos com a estrutura, continuando com a estrutura case. A sua designação em linguagem C é switch.
Aqui podemos pôr a variável n. Ele o que vai fazer é comparar a variável n com vários valores. Case 2 pontos. Podemos pôr aqui x é igual a 20. Depois de fazer esta ação, temos que pôr aqui um break para ele não fazer as outras. Case 2, x igual a menos 40. Depois um break. Case 10, 2 pontos, x igual a 70, break. Bom, e podemos pôr aqui as diversas possibilidades relativamente à variável n. Se o n for 1, x igual a 20, se o n for 2, x igual a menos 40, se o n é igual a 10, x é igual a 70. Aqui, neste caso, estamos a trabalhar só com uma variável, mas podemos trabalhar com diversas ações. Caso contrário, na situação por defeito, podemos colocar as ações correspondentes, ou seja, default podemos fazer aqui x igual a 0, ou outro valor por defeito, e termina a instrução switch. Neste caso, no default, não é preciso fazer break, porque ela é a última instrução a ser realizada. Se não colocarem um break, quando aparecer um determinado caso, ele faz a ação seguinte. Como é que se faz um mapeamento da instrução switch para cada em linguagem assembler do processador PEP? Vamos fazer aqui um mapeamento. Para a linguagem assembler do processador PEP. Portanto, gostaria de referir que este mapeamento não é óptico, ou seja, quando um compilador tem um conjunto de instruções em linguagem de alto nível, há mais do que uma forma de fazer esse mapeamento. E muitas vezes o desempenho é melhorado em função da forma como o compilador faz esse mapeamento. Aqui vamos dar um exemplo de como é que pode ser feito esse mapeamento. Então vamos trabalhar com a variável n, por exemplo, o registro R0, então vamos fazer a comparação de R0 com o valor 1. Aqui vou pôr ponto e vírgula, R0 corresponde, aqui como comentário, corresponde à variável n. Então, neste caso, se o valor for se R0 igual a 1, ou seja, se n igual a 1, ele deve fazer x igual a 20. E depois sai do case. Se não for igual, deve fazer a comparação da verificação se o valor de n é igual a 12. Então vamos fazer aqui compare e jump not equal. Se não for igual a 1, faz o case 2. E aqui vou pôr aqui o case 2 pontos. Ou seja, se não for igual a 1, vai fazer o teste do case igual a 2. Se for igual a 1, o que ele tem que fazer é atribuir x igual a 20. Então tem que fazer move para, por exemplo, R1 corresponde a x, o valor 20. Ou seja, aqui eu vou pôr em comentário R1 igual a x. Depois de fazer esta atribuição, faz um break, ou seja, termina a instrução o case. Então vamos por aqui jump, é um salto incondicional para fim do case. Vamos colocar aqui fim do case, 2 pontos. Ou seja, será o fim desta estrutura de dados e ele vai prosseguir. Na situação case 2, ele vai fazer o teste, verificar se
o valor de n é igual a 2. Então vamos pôr aqui a instrução CMP compara n, corresponde a R0, com o valor 2. Aqui temos R0 igual a n. Se for igual, ele deve fazer x igual a menos 40. Se não for, ele deve fazer a comparação com o case deste. Então, vamos colocar aqui a instrução jump not equal case 10. E vírgula, e vamos pôr aqui case 10, 2 pontos. Se o valor é igual a 2, então significa que ele tem que fazer x igual a menos 40. Vamos fazer load para x, neste caso usamos x como R1, o valor menos 40. Ponto e vírgula, R1 corresponde ao valor x. E depois de fazer esta ação, temos um break, significa que ele vai deixar de fazer as outras comparações. Em assembly, corresponde a fazer um salto, jump, para fim do case. Pronto, ele salta aqui para o fim da estrutura case. O último, este teste é case 10. Então o que vamos fazer é compara o valor de R0 corresponde a n com o valor 10. No entanto, esta instrução está errada. Porquê? Porque a comparação com uma constante, temos que representar a constante com 4 bits em complemento para 2. Ou seja, os valores desta constante, nesta comparação, têm que se encontrar entre o valor menos 8 e o valor 7. Então, como não se pode fazer esta comparação diretamente, temos que colocar a constante num registro auxiliar. Então vamos fazer aqui move para R2 o valor 10, que é a constante que queremos comparar, e depois comparar o valor de n, neste caso o que estamos a comparar é R0, com R2. Aqui estamos a comparar então n com o valor 10. Se não for igual, jump not equal, ele tem que saltar para a situação de default. E aqui vamos colocar default. Dois pontos. Significa que é o caso de por defeito. Caso contrário, vai fazer move para x o valor 70. Neste caso, para R1 o valor 70. Ponto e vírgula, R1 igual a x. E depois vai fazer um jump para fim de case. Ou seja, significando que ele vai fazer esta atribuição x igual a 70 e termina. Se for o caso de defeito, ele coloca x igual a 10. Então, neste caso, só faz move para x. Neste caso, x foi definido como R1. O valor 0. De vírgula, R1 igual a x. Bom, temos então aqui uma forma de implementar o case. Neste caso estamos a testar a variável LED com o valor 1, 2, 10. Ele aqui testa com o valor 1, testa com o valor 2, testa com o valor 10. Aqui é preciso ter cuidado quando a constante está fora dos limites de teste com constante, ou seja, fora entre valores inferiores a menos 8 ou valores superiores a 7. Temos que guardar a constante num registro auxiliar, fazemos a comparação entre dois registros, depois a ação. Não esquecer que sempre, depois de fazer o case, a ação do case, temos que saltar para o fim da instrução case. Pronto, e com isto terminamos as 3 estruturas associadas às instruções de decisão, que é o if, sozinho, o if else e o case. Vamos então agora passar para as estruturas de código de iteração, que são estruturas de ação que se repetem N vezes, ou até que uma condição seja verdadeira ou falsa, depende do que queremos implementar. A linguagem de alto nível
existem três instrutoras do tipo iteração, while, talvez aquela que é mais conhecida, enquanto uma condição é verdadeira, repete uma determinada ação. Existe a estrutura do while, ou loop, também aparece com essa designação. Neste caso, essa instrução faz pelo menos a primeira iteração, porque o teste é só no fim, e também faz uma ação de repetição enquanto a ação é verdadeira. A outra estrutura de iteração é o ciclo for, em que no ciclo for definimos que a ação tem que se repetir N vezes. Então vamos ver para cada uma dessas instruções de iteração como é que se faz o mapeamento para a linguagem assim. Então temos aqui iteração. Nas instruções de iteração temos a estrutura while, a estrutura do while e a estrutura for. E depois isto pode variar de linguagem de programação para linguagem de programação. Na linguagem em si é esta que é usada, às vezes na nomenclatura aparece com outra designação, mas a forma de trabalhar é muito parecida. Então vamos começar com a estrutura while. E esta estrutura o que faz é verifica uma primeira condição, enquanto essa condição é verdadeira, repete o conjunto de instruções. Então podemos ver aqui um exemplo, while i é menor do que 10, faz a seguinte ação, y é igual a x vezes y é igual a y mais x vezes y é igual a y mais 1. Então podemos pôr aqui y igual a 0 para a inicialização, x igual a 4 e y igual a 0. Então fazemos aqui uma determinada ação, temos aqui a inicialização, enquanto o i é menor do que 10, neste caso o e, a primeira iteração, de y que é 0 igual ao valor inicial mais x vezes o valor i. Começa a 0 e depois vai incrementando. Pronto, então para fazer um mapeamento para a linguagem assembly, para a linguagem assembly PEP, vamos definir estas variáveis i, x e y. Então podemos fazer move para R0 o valor 0, isto corresponde a i igual a 0. Ou seja, neste caso a variável i vai corresponder a R0, depois conforme se faz a programação posso escolher uma ou outra variável, aquela que tiver disponível. Move para R1 o valor 4, neste caso vamos ter o x é igual a 4 e o x é guardado em R1 e move para R2 o valor 0. Isto corresponde a fazer a y igual a 0. Nós temos aqui a ação while, vamos por aqui a etiqueta while, 2 pontos. Agora o que é que queremos comparar? Queremos comparar o i com o valor 10. Portanto, o i corresponde a R0, então vamos colocar assim. Aqui sempre i, que é R0, com o valor 10. Pronto, já tínhamos visto anteriormente que 10 é um valor muito grande para comparar, não pode ser representado em 4 bits. Então temos que passar a constante 10 para o registro. Então vamos fazer aqui, antes desta instrução, para não estar a repetir sempre, move para R3 o valor 10, que é para fazer esta comparação. E vamos comparar R0 com R3. Se o valor for
se for menor do que 10, então ele faz esta ação. Se for maior ou igual a 10, não faz. Vai para o fim do while. Então vamos colocar jump great equal G para fim do while. E aqui vamos colocar aqui a etiqueta fim do while. Aqui trabalhamos outra vez com a negação desta condição, porque se esta condição é verdadeira, ele faz isto. Se for falsa, ou seja, se o valor de i for maior ou igual a 10, ele termina esta iteração. Então, se o valor for menor ou igual a 10, o que é que ele vai fazer? Vai fazer y igual a y mais x vezes i. Então temos que fazer primeiro esta ação, x igual a x vezes i. Então vamos usar a multiplicação a instrução de multiplicação mul. X está guardada na variável R1 e vamos multiplicar por i. Mas se fizermos essa ação com x, vai alterar o seu valor. Então, antes de fazer esta multiplicação, vamos guardar numa variável auxiliar novo para, neste caso, R4, o valor inicial de x, isto como vai ser alterado, não, neste caso não é preciso fazer, porque a atribuição é sempre com a alteração do valor x. Então vamos fazer diretamente mul, multiplica x, que é o valor de R1, com o valor de i. Neste caso o valor de i está guardado em R0. Então o x passa a ser o valor de x vezes i. Esta instrução vai alterar o valor de x, que inicialmente era 0, vai passar a ser 0. Peço desculpa, vamos ter mesmo que guardar o valor 4 numa variável auxiliar, porque esta ação vai colocar na primeira iteração x igual a 0. Então, antes desta ação, temos que guardar numa variável auxiliar o valor de x. Vamos fazer aqui move para R4 o valor de x, neste caso R1, antes do ciclo while. Aqui vamos fazer a ação de multiplicação. Neste caso vamos fazer R4 é igual ao valor da multiplicação de x com i. Ou seja, vamos fazer esta operação, vai ficar guardada em R4 e vamos adicionar com y. Vamos fazer add a y, neste caso y corresponde a R2, com o valor de R4. Vamos adicionar o i igual a mais 1, neste caso é 0, add a R0 o valor de uma unidade. Então temos aqui a ação de incrementação, aqui por dividir vamos fazer i igual a i mais 1. Nesta ação vamos fazer a multiplicação, corresponde aqui a fazer x vezes o valor i. E aqui temos a ação que é y igual a y mais x vezes i. No final desta operação temos que fazer novamente a comparação. Então aqui vamos fazer jump para o ciclo while. Ou seja, significa que nas instruções de iteração o jump é sempre feito para trás. Enquanto nas instruções de decisão o jump é feito para a frente, faz só uma ação, nas instruções de decisão volta outra vez atrás. E aqui faz a comparação com o valor correspondente. Nesta variável temos, como o valor de R4 foi alterado,
aqui temos que voltar a pôr em R4, vai ser o valor de x com o valor inicial. Então, em vez de pôr cá fora, porque depois tínhamos que repetir sempre, vamos pôr sempre dentro do ciclo. Porquê? Porque o valor de R4 é sempre alterado aqui na instrução de x vezes y. Então vamos pôr aqui esta instrução move para R4 o valor de R1. Então, vamos apagar antes do ciclo while. Isto significa que em cada iteração ele vai voltar a repor o valor de x. Precisamos do valor 4 para fazer a multiplicação. Repare que a instrução de multiplicação faz a multiplicação e altera o seu valor. E vamos querer fazer sempre esta ação sem alterar o valor de x. Pronto, isto é uma possível solução do mapeamento da instrução while para linguagem assembly do processador PIP. Nesta instrução é feita a verificação inicial. Se esta condição é verdadeira, repete esta ação N vezes, até que seja falsa esta condição. Quando é falsa, sai do ciclo while. Ou seja, aqui tem que ter também uma comparação. Enquanto esta condição é verdadeira, ele faz esta ação. Se for falsa, ele vai para o ciclo o fim do ciclo. Dentro do ciclo de repetição, é preciso fazer um salto para trás para fazer novamente a comparação da determinada ação. Pronto, esta é a estrutura do tipo while. Vamos ver agora a estrutura do tipo do while. São estruturas muito parecidas. Aqui a diferença prende-se essencialmente com a primeira iteração. Enquanto na estrutura while é feita a verificação no início, no ciclo do while a comparação é feita só no fim. Então, já vamos ver, ou seja, isso dá para algumas instruções é útil porque ele faz sempre pelo menos a primeira iteração. Às vezes pode ser uma iteração de inicialização e a verificação é feita só no final dessa instrução. Então a estrutura do while é algo deste género, e depois faz a ação correspondente. Aqui vou dar um exemplo também parecido. Aqui dentro do ciclo vamos fazer uma ação semelhante a esta. Y é igual a y mais x vezes i é igual a i mais 1. E ele vai fazer esta ação enquanto a condição é verdadeira. While neste caso o valor de i é menor do que 10. Enquanto o valor é menor do que 10, ele repete esta ação. E vamos inicializar outra vez i igual a 0. X igual a 4 e y igual a 0. Ou seja, repete esta ação, portanto é um ciclo semelhante àquela instrução, só que agora ele faz sempre a primeira iteração e a verificação de continuidade é feita no fim. Vamos fazer aqui um mapeamento com a linguagem assembly. Para a linguagem assembler e então vamos fazer algo semelhante ao que aconteceu aqui neste lado. Então podemos fazer o i pode corresponder a R0, então fazemos move para R0 o valor 0, i igual a 0, x pode ser R1, move para R1 o valor 4, ou seja, neste caso estamos a dizer que x igual a 4, corresponde a esta instrução, y é igual a 0, vamos fazer move para R2 o valor 0, ou seja, corresponde à instrução y
é igual a 0. Também vamos fazer uma comparação com 10. Já podemos transferir o valor 10 para R3. Aqui não há uma correspondência direta entre a instrução em linguagem de alto nível. Isto é só uma adaptação às limitações que existem no código de baixo nível. E aqui vamos fazer então também a ação do ciclo propriamente dito, ou seja, foi definida as inicializações, aqui também foi definida as inicializações, vamos colocar aqui a ação do, no fundo vamos pôr aqui a etiqueta do, para fazer a operação. Neste caso temos que fazer y igual a y mais x vezes z, então vamos fazer aqui a multiplicação de x com y. Neste caso o x foi guardado em R1, mas como esta ação de multiplicação extrai o x, vamos proceder da igual forma. Vamos fazer move para R4 o valor de x, neste caso R1, vamos fazer a multiplicação de R4 com o valor de i. Neste caso o valor de i corresponde a R0. Corresponde aqui ao mesmo conjunto de instruções aqui nesta cadeia de ação. Depois vamos adicionar ao valor de y, vamos fazer add a y, que é R2, o resultado da multiplicação de x com i, vamos aqui R4, ou seja, corresponde a esta instrução, e depois incrementa-se o i, add R0, o valor da uma unidade. Corresponde a fazer a ação i igual a i mais 1, aqui corresponde a fazer y igual a y mais x vezes z, e aqui corresponde a um cálculo auxiliar que é fazer x vezes z. Uma vez que não existe uma instrução em linguagem assembly que permite fazer esta operação de uma só vez. Bom, depois de fazer as ações, então vamos fazer a comparação, ou seja, aquilo que tínhamos feito cá em cima no ciclo while, vamos fazer no fim. Então vamos comparar o valor de i, que neste caso é R0, com o valor de 10. Então o valor de 10 foi guardado em R3. Então o que é que vamos fazer? Enquanto o valor de i é menor do que 10, repete o ciclo do. Caso contrário, termina. Então, neste caso, vamos fazer jump lower, down, ou seja, neste caso a verificação é mesmo aquela que está neste ciclo, para do. Se o valor de R0 de i for menor que R3, lower down, então repete este ciclo. Caso contrário, termina. Ele prossegue e depois o código se aquela condição não é verdadeira. Então temos aqui duas vertentes da implementação deste ciclo de iteração, uma utilizando o ciclo while e outra utilizando o ciclo do while. A diferença está essencialmente na verificação. Enquanto no while ele verifica logo no início, antes de entrar no ciclo, o ciclo do while verifica só no final. A primeira iteração é sempre realizada. Vamos então ver a última estrutura do ciclo de iteração, que é a estrutura for. Vamos apagar aqui. Pronto, a estrutura for, o incremento da variável de progressão, neste caso usamos a variável d para incrementar, é feita de forma implícita, ou seja, a própria estrutura for já faz essa ação. Então, se na ação de iteração for, fazemos for i igual a 0, ou seja, fazemos esta inicialização, que aqui está, ponto e vírgula, a condição de paragem,
enquanto o i menor que 10 e o incremento i mais mais. Pronto. Ou seja, podemos incrementar ou decrementar, ou podemos incrementar duas unidades essa ação. Depois, dentro do ciclo fora, vamos fazer y igual a y mais x vezes i. A condição de incrementação não fica refletida dentro da própria iteração. Ela fica aqui na definição da estrutura. Ele vai incrementar o i de uma unidade. A condição de paragem ou de continuidade é enquanto o i é menor do que 10, se o i for maior ou igual a 10 para, e o valor inicial de i igual a 0. Como é que se faz o mapeamento? O mapeamento é feito exatamente como se faz a estrutura lógica, não tem diferenças. Ou seja, defende-se o i igual a 0, está aqui. Neste caso, defende-se o x, aqui falta definir o x com valor inicial igual a 4, o y com valor inicial igual a 0, aqui x igual a 4, y igual a 0. O valor de R3 igual a 10 é para fazer esta ação de comparação, uma vez que a constante está fora do intervalo de comparação direta com a expressão de comparação. Depois temos o ciclo for. Neste caso, for ou while é a mesma coisa. Se quiserem, podemos substituir aqui onde está o while, podemos pôr for, uns pontos. Pronto, e depois vai transferir o x para a variável R4, compara i com o valor de R3, que é o valor de 10. Se o valor for maior ou igual, ou seja, se o i for maior ou igual a 10, ele não faz a ação for, vai aqui para o fim do for, vamos substituir aqui a etiqueta por for, e aqui por for. Depois multiplica o x por i, ou seja, multiplica R4 por R0, adiciona y, ou seja, y igual a y mais x mais i, e aqui temos que incrementar o valor de i. Apesar de ele não estar aqui estar implícito na sua declaração, em linguagem assímbol temos que fazer a própria incrementação. E no final vamos fazer um salto para a etiqueta for. Não significa que ele vai saltar cá para sempre. Ou seja, a forma de implementar o ciclo for é exatamente igual à forma como se implementa o ciclo while. Aqui a diferença tem a ver com a implementação, com a declaração de um ciclo ou outro. Neste caso, no ciclo for não é necessário definir dentro do ciclo o incremento da variável i. No ciclo while isso é necessário fazer. Então, com esta instrução terminamos a componente de instruções de iteração. Vamos então passar à definição de funções. Funções ou rotinas. Bom, para que é que servem as funções em linguagem de alto nível? Servem essencialmente para fazer duas ações importantes, que é evitar a repetição de código, ou seja, sempre que for necessário repetir parte do código e enfocarmos aquela função, o número de vezes que for necessário. Portanto, essa é uma ação importante. E a outra tem a ver com a organização do código, ou seja, o código em linguagem de alto nível organizado em funções fica muito mais simples de ler esse código. O que é que se perde em relação à organização de código em funções ou rotina? Tem a ver com o desempenho, ou seja, sempre que é invocado uma rotina ou uma função, é preciso guardar na memória, quer em algumas situações no banco de registros ou mesmo na memória, na start pointer, o endereço de retorno. Ou seja, se tivermos funções que chamam outras funções e essas chamam outras funções, é preciso aceder à memória para guardar o endereço de retorno. E o acesso à memória se torna sempre mais lento o programa. Para além disso, a chamada a funções implica a criação de espaço para criar variáveis locais,
passar parâmetros e também variáveis de retorno, o que também torna a ocupação da memória maior do que quando não se usa funções. No entanto, a nível da organização de código é muito mais simples ler esse código. Então vamos começar na secção 5.7, que são as funções, neste caso funções em alto nível barra rotinhas em baixo nível, ou seja, em baixo nível designam-se rotinhas, as chamadas a rotinhas ou retorno da rotinha, em linguagem assembly. Em linguagem de alto nível são as funções. Bom, no início das linguagens de programação, e estamos a falar até a década de 60, normalmente foi a partir da década de 70 que foram definidas uma estrutura a nível de hardware, que é a stack, que permitia depois a implementação de funções. O código era organizado com instruções de salto, ou seja, a estruturação de código era a que se chamava código esparguete. Então, aqui é o código esparguete. Nós tínhamos aqui uma função A, ou seja, tínhamos aqui o A, depois invocava uma função B, ou a parte do código B, e o B chamava o C. E aqui o C precisava de chamar outra vez o A. Mas depois de executar o A na segunda iteração, temos que ir aqui para o D. Depois de executar o D, executava, por exemplo, o B. E depois de executar o B, ia para o fim. Que implicações é que isso tenha? Se quiséssemos reavaliar código, quando ele entra aqui no A, ele precisava de saber se era a primeira entrada aqui no A, se era a entrada que tinha que passar para o B, ou seja, o 1 entrava no A, o 2 entrava no B, o 3 entrava no C, depois passava para o 4, repetia outra vez o 4, depois de repetir o 4 ia para o 5, que era para o D, depois para o D, o 5 fazia o 6, e depois ia para o fim. Ou seja, quando na organização destas partes do código era necessário saber, quando ele entrava dentro da secção A, se vinha logo diretamente do início ou se vinha do 4. Se viesse do início, se fosse a ação 1, depois tinha que passar para o B, a ação 2. Se ele viesse do 3, se fosse a repetição 4, tinha que passar para o D. Ou seja, o código construído dessa forma era muito difícil de ser analisado, e o crescimento do código para funções muito complexas era difícil de o manter. Então, a organização de código em chamadas a funções melhorou a sua apresentação. Então, aqui fazendo o código organizado em funções, como é que iremos desempenhar? Temos aqui a função A, a função B e a função C. Então, na primeira iteração, era executar a instrução A. Então, o que ele faz é invoca a função A e retorna para a ação 2. Depois temos a ação 2, que invoca o B e retorna para a ação seguinte, para a ação 3. Portanto, o B
retorna para o 3. Depois, na ação seguinte, na ação 3, invocamos o C e aqui passamos para a ação 4. A ação 4 é chamado novamente o A, mas o retorno já vai para a ação 5. B. Aqui salta para a ação 5. Na ação 5 chama o dia, falta colocar o dia, ou seja, a ação 5 chama o dia e salta para a ação 6. Na ação 6 chama o B e o B vai aqui para o fim. Ou seja, a estruturação de código em programa, em funções, fica muito mais simplificado no código principal, ou seja, o código passa a ser sequencial. Ação 1, 2, 3, 4, 5, 6, está bem identificado. E as rotinas, o que se repete ou não, fica estruturado em funções. Aqui, o que é necessário implementar é a chamada a uma determinada função e o retorno para a ação seguinte. Ou seja, sempre que se faz uma chamada a uma função, tem que fazer o retorno. Então, aqui as razões para fazer a organização de código em funções são, podemos enumerar, organização de código em funções. Em baixo nível, rotinas. Clareza do código, ou partilha de código primeiro. Ou seja, essa talvez foi a razão principal, que era aproveitar o código e não ter que repetir novamente, e a clareza do programa. Neste caso, seguir a ação 1, 2, 3, 4, 5 e 6 é sequencial. Estas duas vantagens são muito importantes. Uma desvantagem é aumento do tempo de processamento. Pelas razões que tinha dito anteriormente, ou seja, quando se invoca uma função é preciso guardar o endereço de retorno, as funções têm variáveis locais, são precisas criar essas variáveis locais, passar parâmetros, retornar parâmetros, isso a nível do aumento do tipo de processamento é um problema. Ou seja, dependendo do problema que tem entre mãos, muitas vezes temos que tomar a decisão ou tem que haver um compromisso entre a partilha do código e a clareza do programa, face ao aumento do tempo de processamento. Em alguns programas que são críticos, que trabalham com muitos dados ou que têm que ter uma resposta de tempo muito rápida, por vezes temos que abdicar a estruturação do código em funções para aumentar o tempo de processamento. Sempre que o sistema permitir, com a estrutura em funções e o tempo razoável, devem fazer essa estruturação em funções, porque melhora essencialmente a manutenção do código e a clareza da análise desse código.
A nível de baixo nível, como é que se faz esta implementação? Como é que se chama essas funções? É o que se designa aqui de mecanismo de chamada e retorno. Vou pegar esta parte do quadro. Então vamos ver o que é o mecanismo de chamada e retorno. Numa chamada de uma função, uma rotina, implica sempre a chamada a essa zona do código, onde tem um determinado endereço, e o retorno para a ação seguinte. Isto é o que se chama o mecanismo de chamada e retorno. No processador PEP existem dois mecanismos, que é o CAL F e o RET F, ou seja, e tem que ser feito de forma emparelhada. Neste caso, o endereço de retorno é guardado no registro RL ou registro 11. Endereço retorno vai para o registro RL, que é igual ao registro 11, ao registro de ligação. Isto significa que a chamada e retorno só pode ser feita na última chamada, ou seja, chamadas encadeadas, em que, por exemplo, o A chama B, não pode ser feita com o CALF e o RETF. O F significa final, é a chamada final e o retorno final. Em alternativa, temos o CAL e o RET. Neste caso, o endereço de retorno é guardado na estrutura stack. Endereço retorno vai para a stack. Então, a stack é uma estrutura de dados implementada em hardware em que o último a entrar é sempre o primeiro a sair. Isso é a estrutura em stack, utilizando a stack. Então vamos ver com um exemplo como é que se faz esta implementação. Quer usando uma abordagem, quer usando outra. Queremos fazer uma função de soma, soma dos números, por exemplo, recebe no registro R0 e R1 os dois valores e retorna no registro R12 o resultado da soma. E podemos fazer essa implementação usando o CalF e o RET, CalF RETF e o CAL e o RET. A nível de implementação são muito parecidas, a nível de desempenho já não. No CalF o endereço de retorno é guardado no registro 11, ou registro RQL, significa que não é preciso aceder à memória para guardar o endereço de retorno, ou seja, torna esse mecanismo mais rápido. No caso do CAL e o RET, isso já demora mais tempo. Então vamos ver um exemplo. Temos a chamada CAL F barra RET F. Então temos, por exemplo, aqui a instrução move para R0 5, move para R1 10 e vamos chamar cal F soma. Depois vamos fazer move para R0 20, move para R1 30 e vamos fazer o cal F
soma. Então a soma vai para um registro. Depois desta ação temos o resultado da soma. Aqui vamos fazer move para R4 valor de R3 e move para R5 o valor de R3. O que é que vamos definir? Aqui o programa FEM jump FEM. Neste caso vamos fazer dos pontos. Vamos definir a função soma. A função soma faz add R0. Podemos pôr aqui move para R3 R0 add R3 com R1 e vamos pôr a função de retorno ret if. Neste lado do quadro vamos fazer o mesmo, mas com a chamada cal e ret. Vamos fazer a mesma ação, mas usando as instruções cal e ret, que é outro mecanismo de chamada e retorno. Pronto. Antes de fazermos esta ação, no cal e o ret temos de definir a stack pointer, que é a zona de memória onde será guardada a stack pointer. Convém pôr a stack pointer nos endereços finais. Porquê? Porque cada chamada, cada incremento na stack pointer, o que ele faz é decrementa o endereço, ou seja, ele vai subir na stack pointer decrementando endereços da memória. Então a primeira ação é fazer move para stack pointer, por exemplo, o endereço 1000. Como o código tem poucas instruções, essa zona é livre. Aqui vou pôr um apontador indicando que esta é uma alteração que vocês têm que fazer sempre. Ou seja, sempre que trabalham com o cal e o ret, é preciso definir na memória a zona onde vão guardar os endereços de retorno. Então usar o código há de ser parecido, fazer move para R0 5, move para R1 10. Vamos fazer agora o cal soma. Então, em vez de fazermos o calf, fazemos só o cal, que é a chamada via stack pointer. Depois fazer outra ação, aqui move para R4 o valor de R3, no fundo é o resultado da soma. Aqui move para R0 20, vamos somar 20 mais 30, move para R1 o valor 30 e vamos fazer o cal de soma. Depois fazer move para R5 o valor de R3, que é o resultado da soma, FEM, os pontos, jump, para terminar o programa. Agora vamos definir a rotina, a soma, dos pontos. Neste caso vamos fazer a mesma coisa, move para R3 o valor de R0, para não alterar o valor de R0, vamos fazer o add de R0 com R1, no fundo neste caso é R3 com R1, uma vez que R3 é igual a R0, e o retorno é feito com ret. Temos então aqui duas versões do mesmo programa, a chamada de rotina soma duas vezes, mas uma usa o mecanismo calf e outra o mecanismo ret. Então, a nível da memória, vamos preenchendo aqui, temos aqui a memória, e o banco de registros.
R0, R1, R2, R3, R4 e R5. Também vamos trabalhar aqui com o registro RL, que é igual a R11. Quando carregamos o programa na memória, quando corremos, ele vai carregar o programa aqui, da posição 0 até a posição N. Aqui ficam instruções. Ou o código máquina correspondente a estas instruções. Isto significa que na posição 0 da memória vai corresponder à instrução move R0 R5. Esta fica na posição 2 por causa de duas posições de memória. 4, 6, 8, 10. Aqui 12, 14 e esta aqui 16. Soma vai corresponder aqui 18, aqui 20 e 22. Reparem que a etiqueta soma não ocupa o endereço de memória, é a instrução nova que vai ficar na posição 18 da memória. Então, quando escorre este programa, o que é que fazemos? Coloca em R0 o valor 5. Então, aqui fica o valor 5. Move para R1 o valor 10. R1 fica o valor 10. Cal F soma. O que estamos aqui a fazer é dar um salto para a posição de memória onde está a soma. Depois de executar, tens que retornar para o endereço 6. Então, o que fazemos aqui é 6. Ele guarda o endereço de retorno depois de executar a soma. E o PCE, neste caso o PCE, fica igual a 18. Vamos pôr aqui o programa counter. PCE igual a 18. Chegando aqui ao 18, o que é que ele faz? Move para R3, R0. Então R3 fica com o valor de R0, fica com 5. A de R3 com R1, 5 com 10 dá 15, e guarda aqui em R3, fica aqui o valor 15. 5 e depois passa para 15. E depois retorna, faz aqui o retf. Quando ele faz o retf, o que é que ele está a indicar? Está a dizer que o programa counter é igual a RL. Então vai a RL e diz, aqui está 6. Então o contador de programa salta para aqui, para a instrução seguinte. Ou seja, ele fez a chamada, executa o código, altera os valores e volta outra vez para aqui. Depois desta instrução, o que é que tem que fazer? Coloca em R4 o valor de R3. R3 é igual a 15, então R4 fica igual a 15, que é o resultado da primeira soma. Depois coloca em R0 o valor 20, então este valor 5 passa para 20. Em R1 o valor 30, e chama novamente a rotina soma. Então o que é que ele está a fazer? PCE igual a 18 e o valor de RL é igual à instrução seguinte, é igual a 14. Aqui RL é igual à instrução seguinte, que é igual a 6. Pronto, aqui na chamada a esta rotina ele coloca o valor 14. Que é para ele saber, depois de executar a rotina soma, para onde é que ele vai voltar. Neste caso vai voltar para esta instrução. Pronto, então ele volta novamente cá abaixo e coloca R3 igual a R0. Então R3 fica 20. O soma R3 com R1. Aqui soma R3 com R1. Neste caso R3 com R1 soma 30 mais 20, isto dá o valor de 50, e tem aqui o retf. Pronto, o que é que ele faz no retf? Diz que o programa counter é igual a RL, neste caso RL é igual a 14, então o programa counter salta para aqui. Pronto, nesta instrução ele faz move para R5 o valor de R3, R5 fica o valor de R3, que fica igual ao valor 50, e depois fica o programa a saltar para si próprio, o programa fica a saltar para o endereço de 16 e termina o programa. Pronto, este é um mecanismo chamado de retorno, em que o endereço de retorno é guardado no registro RL. Agora vamos ver a versão alternativa, que é aquela em que o endereço de retorno é guardado numa estrutura designada de stack.
Pronto, então a primeira, vamos repetir aqui novamente, temos aqui a memória. Aqui endereço 0, 2. No endereço 0 ele vai colocar o equivalente à instrução move para stack pointer o valor 1000. No endereço 2 o código de instrução equivalente a move para R0 o valor 100 e assim sucessivamente. Ou seja, vai ter aqui um conjunto de instruções. E aqui estamos a dizer que na posição 1000, ele aponta o registro stack pointer. Ou seja, aponta para aquele endereço. Já temos aqui código. É preciso ter aqui o cuidado que o código do programa não pode sobrepor às ondas da stack pointer. Portanto, a recomendação é sim pôr a stack pointer num endereço mais à frente. Então, vamos colocar também aqui o banco de registros. Temos aqui o registro R0, R1, R2, R3, R4, R5. Vamos usar como dizer o R5 e o registro de stack pointer. Já não me lembro exatamente qual é o endereço do registro de stack pointer, mas depois podem consultar na parte do banco de registros. É sempre um registro acima do 10. O 11 é o registro de ligação, depois temos os vários registros. Então vamos ver, stack pointer é igual a 1000. Aqui vamos pôr os endereços também, o endereço 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e aqui 18. Esta fica 20, 22 e 24. Pronto, reparem que relativamente ao programa colocar left tem mais uma instrução que corresponde à inicialização da stack pointer. Pronto, então vamos colocar em stack pointer o valor 1000, que é o endereço da estrutura de stack. R0 fica no valor 100, R1 com o valor 10. E depois aqui ele faz o cal de soma. Pronto, o que ele está aqui a indicar é que o programa counter tem que ir para o endereço 20, neste caso, para o endereço 20. E depois de retornar desta chamada rotina, tem que ir para o 8. Então o que ele faz aqui, implicitamente, coloca na stack pointer, e na stack pointer o que ele faz é que incrementa sempre duas unidades o endereço da stack pointer igual ao endereço de retorno. Ou seja, ao fazer isto automaticamente, a stack pointer fica igual a 1000 menos 2, é igual a 998, e guarda na stack o endereço de retorno, neste caso o endereço de retorno será o valor 8. Então, a stack pointer agora aponta para o endereço 998. O programa o programa counter salta para a posição 20 da memória, coloca em R3 o conteúdo de R0, ou seja, R3 fica igual a 100, soma a R3 o valor de R1, fica 100 mais 10 fica 15, altera para 15, e depois faz o retorno. Quando ele faz o reto, o que é que ele vai fazer? Vai à stack pointer e diz que o programa counter é igual ao endereço da stack pointer e incrementa novamente a posição da stack pointer. Ou seja, aqui o que está a fazer é o programa counter é igual a 8 e stack pointer é igual a stack pointer mais 2. Neste caso está a indicar que stack pointer é igual a stack pointer menos 2 e na posição de memória da stack pointer guarda o endereço de retorno que é o valor 8. Isto é o que ele faz na chamada e isto é o que ele faz no retorno. Depois de fazer o cálculo, coloca em R4 o valor da R3, então R4 fica igual a 15, que é a primeira soma. Depois coloca em R0 o valor 20, em R1 o valor 30,
e chama novamente a soma. Portanto, o que ele faz é program counter igual a 20, stack pointer igual a stack pointer menos 2, neste caso passa outra vez para 998, e no endereço do stack pointer guarda a instrução seguinte, neste caso fica na posição 16. Então aqui nesta ação ele vai colocar no 998 o valor 16. O programa salta para o endereço 20, coloca em R3 o conteúdo de R0, neste caso o 15 passa a 20, soma 20 com o conteúdo de R1, que dá 20 mais 30 dá 50, e depois retorna. O que é que ele faz? Program counter é igual ao que está na stack, que é igual a 16, e a stack pointer incrementa. Quando eu incremento a stack pointer, ele não elimina o valor do que está na memória. Então ele salta outra vez, neste caso para a 16, na 16 faz o move para R5 do valor da R3, R3 tem 50, então R5 fica igual a 50, e o programa termina. Então aqui a diferença entre uma solução que usa o CalF e o RETF e o Cal RET tem a ver com se guarda o endereço de retorno. Numa situação é utilizado a stack, noutra situação é utilizado um registro para fazer o retorno. A nível de comparação de uma ou de outra solução, esta chamada com o CalF RETF é sempre mais rápida, porque o endereço de retorno é guardado no banco de registro, ou seja, significa que ele não é necessário aceder à memória para ler esse endereço de retorno. No entanto, não podemos fazer uma chamada dentro da retenha, ou seja, é que se nesta função soma tivesse uma chamada a outra função usando o CalF, iria destruir o endereço de retorno, ou seja, pode-se usar o CalF e o RETF para a chamada final. Na situação do Cal e do RET, isso já pode ser feito, porque o que vai acontecendo, ele vai guardando os endereços de retorno na stack e depois vai vindo esses endereços de retorno da stack. Ou seja, isto, apesar de ser mais lento, é mais versátil porque permite que uma rotina chame outra. Ou seja, o equivalente em alto nível, uma função, organizar o programa principal num conjunto limitado de funções, e essas funções invocam outras funções. Isso é possível implementar usando a instrução cal e a instrução RET para fazer o retorno. Bom, por hoje é tudo, então ficamos nesta parte da matéria, que são as chamadas a rotinas. Na próxima aula iremos continuar a ver essencialmente como é que se faz a passagem de parâmetros para as rotinas, as várias formas, a criação de variáveis locais e o retorno do resultado. Bom, é tudo por hoje. Um muito bom dia a todos.